E aí, jovens, saudações para vocês, tudo tranquilo? Bressan aqui falando, acho que está gravando aqui a nossa aula, tá? A gente vai fazer mais uma aulinha hoje da matemática pré-cálculo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre funções, certo? Agora que a gente já discutiu várias generalidades aí, já falamos sobre domínio, imagem, definição de função, comentamos sobre gráfico também, certo? Então, agora a gente está pronto para falar assim de uma maneira um pouquinho mais prática a respeito de quais as funções são mais importantes, certo? O que a gente precisa saber, né? Então, eu vou falar um pouquinho, vou começar falando um pouco sobre funções elementares, que são, digamos assim, as categorias básicas de funções, as funções que mais vão aparecer para a gente, que a gente precisa necessariamente saber, numa disciplina de cálculo diferencial integral, certo? E depois eu vou já falar da primeira classe dessas funções, que são as funções de primeiro grau. Tudo bem? Eu vou começar a apresentar aqui para vocês, ver se eu consigo compartilhar a tela. Então, vocês não reparam não que meu notebook Tabajara aqui está meio chacoalhando a tela, se o vídeo ficar meio tremido, então vocês não reparem, tá? Bom, vamos lá. Vou começar a apresentar os slides aqui. Muito bem, pessoal. Ó, então, o que a gente poderia falar a respeito das funções elementares, né? Então, funções elementares são funções, são modelos, né? Assim, as funções foram desenvolvidas, tipo assim, porque são os modelos matemáticos que mais aparecem aí, né? Tipo, com mais frequência, certo? E eu vou fazer uma listinha aqui, só comentar rapidinho sobre os tipos de funções e depois, para cada um desse tipo de funções, a gente vai fazer aulas específicas que depois vão vir na sequência, certo? Então, começando, ó, o primeiro tipo de função que a gente precisa guardar, é bem importante, é a função do primeiro grau, certo? Aqui eu coloquei função do primeiro grau, ou retas aqui, na verdade as retas são os gráficos das funções do primeiro grau, certo? Coloquei aqui dentro do parênteses para lembrar, tá legal? Fiz o desenho aqui no plano cartesiano de uma retinha genérica, tudo bem? E aí eu coloquei aqui a formulazinha, que seria a fórmula geral, tudo bem? A equação geral de uma reta. Eu escrevi y igual a x mais b, tá? Eventualmente aí nos livros você pode encontrar diferente, com outras letras denotando os coeficientes, mas basicamente isso aqui é uma reta, tá? É o primeiro tipo de função que a gente vai precisar lembrar. Depois da função do primeiro grau, tem as funções do segundo grau, tudo bem? Cujos gráficos são as parábolas, essas curvas aqui, né? Em formato de ferradura, tá legal? Então, as funções de segundo grau estão associadas com equações tipo quadráticas, essas que têm um termo de segundo grau aqui. Então, de uma maneira geral, a gente escreve y igual a x quadrado mais bx mais c. A galera no ensino médio, né, aprendeu a resolver a equação de segundo grau, tal, estudou isso aqui. Então, na verdade, a gente vai falar dessas funções aqui, desses dois tipos, mais rapidinho, mais a título de revisão, passando pelos pontos principais. Depois, assim, tipo, das funções de primeiro grau e segundo grau, aí poderia pensar assim, venha de terceiro grau, venha de quarto grau, venha de quinto grau, etc e tal. E a nossa lista não ia acabar nunca, né? Então, todas as funções de grau maior do que 2, né, que seriam expressões de grau 3, grau 4, grau 5, a gente agrupa, né, num conjunto de funções que a gente chama de funções polinomiais, tudo bem? Ou polinômios, tá? Eu coloquei aqui funções de grau n. Então, veja, todas as funções que têm essa expressão aqui por um grau maior do que 2, a gente vai chamar de função polinomial. Eu escrevi aqui uma equação geral de um polinômio. Depois a gente vai ter uma aula só de polinômios para ver como é que funciona esse tipo de coisa aqui. Então, ele tem, tipo assim, coeficientes, né, que eu estou escrevendo aqui, A0, A1, A2, tararã, até o AN, então são números reais. Eles são multiplicados pela variável elevada a uma certa potência. Então, eu tenho um termo constante, né, A0, depois o primeiro coeficiente A1, multiplicado por x elevado a 1, que é o x que está aqui, depois A2 vezes x ao quadrado. Repara que se eu parasse aqui, eu teria uma função de segundo grau, né? Só está escrito ao contrário, e com a diferença da anotação dos coeficientes. E aí eu vou indo até o grau n, certo? Então, esse n que está aqui é chamado de grau do polinômio, enfim. Você tem uma categoria de funções, depois a gente vai falar numa aula separada. Então, eu coloquei dois gráficos aqui, né? Aqui seria o gráfico de um polinômio de grau 3, não precisa se preocupar porque que o gráfico é assim por enquanto, e aqui um polinômio de grau 4, tá? Então, só para tentar
tipo assim, fazer um apelo aqui em relação à figura, que quando vocês virem gráficos mais ou menos nesse sentido aqui, esses gráficos, eles podem estar relacionados com funções polinomiais. Tá legal? Bom, uma outra classe de função, a gente vai chamar de função racional, tá? Então, lembra que racional lembra de números racionais, certo? E número racional é uma fração, é uma divisão. E as funções racionais são basicamente isso, são a divisão de dois polinômios, correto? Então, aqui a fórmula geral de uma função racional é tipo um polinômio p de x, ou seja, uma função desse tipo aqui, no determinado grau, dividido, perdão, por um outro polinômio q de x, certo? Na faculdade de matemática, a gente aprende que o conjunto dos polinômios de coeficientes inteiros, o anel dos polinômios, eles têm uma estrutura que é bem parecida com a estrutura dos números inteiros. Em termos de estrutura algébrica, na verdade, é igual, né? Então, você tem algoritmo de divisão, etc. e tal. Então, na verdade, o nome vem por causa disso, porque é como se a gente estivesse criando um número racional, mas em vez de números inteiros aqui, eu estou colocando um polinômio com coeficientes inteiros, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, porque no cálculo a gente não mexe com essa parte de álgebra, tá legal? Aqui tem o desenho de uma função racional genérica. Repara que ela tem esses pontilhadinhos aqui, ó, que são pontos que ela não está, né? Tipo assim, ela não está definida, né? Nesses dois pontos aqui, que provavelmente são pontos que anulam esse polinômio aqui, ó, o polinômio q de x, tá? Então, normalmente as funções racionais, se o polinômio q de x tiver raízes, né, onde é zero aqui, zero no denominador, a gente não vai colocar nunca, né? Então, você vai ter buraquinhos no domínio, né? Então, pode acontecer esse fenômeno que eu estou colocando para vocês, certo? Estou falando rápido, gente, porque depois a gente vai ter aula sobre isso, não vou me aprofundar aqui, tá bom? A quinta classe de funções, que são funções extremamente importantes, são as funções trigonométricas, correto? Então, funções trigonométricas são aquelas funções que estão associadas a ângulos, né, a rotação, tem aquela história das aberturas, dos ângulos de um triângulo e tal. Então, a gente vai ter, na verdade, acho que mais de uma aula de função trigonométrica, porque é um assunto bem importante, eu gosto de falar disso aqui certinho para os alunos, tipo, realmente entenderem e não ficar decorando as coisas, né, sem entender o porquê. Eu só coloquei aqui as três principais funções trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente, né? Aqui do lado eu tenho o gráfico da função, se não me engano é a função seno aqui, certo? No zero aqui dá zero. Então, as funções seno e cosseno, elas têm característica do gráfico delas ser tipo ondinhas, entendeu? Então, isso aqui, o gráfico vai ondulando assim, vai, né, infinitamente, eu só desenho um pedaço aqui. A tangente não é assim, tá? Só o seno e cosseno. E a gente costuma chamar esses gráficos que têm ondinhas assim, né, que fazem esse comportamento de senoides, por exemplo. Vocês eventualmente vão escutar esse nome aí, quem faz faculdade de exatas eventualmente ouvir isso na vida. Depois nós vamos falar mais disso. E a função exponencial, certo? É uma função do tipo a elevado a x, tá? Então, a gente chama de base da função exponencial, e a variável, meus queridos, é o x que está aqui em cima, é o expoente, tá? Não é a base, não. A galera confunde essa função, por exemplo, com x elevado a, onde quem varia é o x, que está embaixo, que seria um tipo de função, sei lá, polinomial, né? Tipo uma função potência, um x elevado a n, mas na verdade não é isso, tá? Aqui a variável é o expoente, certo? Então, toma cuidado para não confundir. Então, depois nós vamos discutir particularidades dessa função, tá? Sobre quem que tem que ser esse número A e tudo mais, mas de agora vale sempre lembrar que a principal base de uma função exponencial é o número e, a constante de Euler, que depois nós também vamos falar dele. Joia, que está relacionada com enfim, é um número que está relacionado com várias coisas aí, não vou entrar em detalhe agora, tá? E o gráfico da função exponencial, ele é um gráfico que tem mais ou menos esse comportamento, tá? Ele pode variar, tá mais para cima aqui, ou aqui mais próximo do eixo X, dependendo de quem é esse número, né? De quem é essa base, certo? Mas é importante notar que o gráfico da função exponencial, ele nunca, né, tá aqui para baixo, ele nunca é negativo, e a função exponencial é uma função que cresce bastante. À medida que o x cresce, a função exponencial ela vai crescer muito, tá? Então, é sempre importante lembrar disso, tá legal? Muito bem, aí eu tenho a função logarítmica, né? Não escrevi aqui porque não ia caber no meu esquema. A função logarítmica é a função inversa da função exponencial, apesar de eu não ter dito ainda o que é função inversa, mas elas estão relacionadas. Quando nós formos falar de função inversa, eu vou explicar melhor isso aqui. Escrevi a fórmula geral de uma função logarítmica, né? Então, em geral, eu tenho log na base A de x, tudo bem? Por uma determinada base A, eu tenho log na base A. Se a base for E, que é o que mais interessa para a gente, a função log associada a gente chama de ln, né?
Essas letrinhas L e N aqui significam logaritmo natural, tá legal? Então, o logaritmo natural é o logaritmo cuja base é esse número e aqui. Então, aqui eu tentei fazer um gráfico de uma função logarítmica, né? Repara que ele, tipo assim, ele remete ao gráfico da exponencial, a diferença é que a exponencial, ela estaria aqui, né? Tá vendo, ó? E, na verdade, eles têm simetria em relação à diagonal, né? A diagonal do plano. Depois nós vamos ver por que isso acontece. Mas, então, se a função exponencial, ela cresce muito rápido, a função logarítmica, a gente tem que lembrar que ela vai crescer muito devagar, certo? Então, eu estou falando coisas aqui, gente, tipo, que são só para falar um pouquinho das funções, que é o principal que a gente tem que lembrar, e eu coloco sempre os gráficos do lado, porque é legal a gente, tipo assim, quando vê uma fórmula de uma função, ter na mente, assim, vir na nossa cabeça como se fosse um pop-up, assim, do gráfico dela, uma janelinha que a gente lembra, ó, o gráfico dessa função tem que ser desse jeito. Isso facilita muito a vida em cálculo, tá? Então é importante lembrar desses desenhos aqui, conforme eles forem aparecer, não é de uma hora para outra, mas a gente vai pegando prática nisso, certo? E no final aqui eu tenho a função modular, eu coloquei ela aqui meio como adicional, né? Tipo, porque a função modular, aqui meu desenho ficou meio ruim, ela tinha que ser simétrica aqui, essas retas, né? Tipo, porque a função modular, ela tem uma característica aqui que ela tem um biquinho na origem, e depois a gente vai ver que funções que normalmente têm módulo na fórmula são funções que não são diferenciáveis, tem pontos que elas não têm derivada. A gente não falou sobre derivada ainda, mas é legal já ir chamando atenção para esse aspecto aqui de um gráfico, né? Que os gráficos que têm esses biquinhos, eles têm problemas em relação à diferenciabilidade nesses pontos aqui, tá? A gente vai ver por que mais para frente. Então, tá aí a função modular para a gente lembrar, tá legal? Bom, então, essa lista de funções a gente precisa ter na cabeça, porque todas as funções que a gente vai trabalhar no cálculo diferencial integral, elas são funções que elas vêm dessas funções aqui, ou seja, elas são construídas a partir dessas funções. Então, eu pego um polinômio, multiplico por uma outra coisa, pego, por exemplo, e elevado a x, divido por x quadrado, ou seja, fazendo operações aritméticas, algébricas ou de composição, né? A gente vai falar de função composta também. Então, a gente pode construir funções e a grande maioria das funções, né, que aparecem no curso de cálculo, elas são como se fossem montadas, né, com pecinhas que são uma dessas funções aqui. Joia? Isso aqui é só para lembrar. Muito bem, ó. Então, aproveitando, né, assim, que a gente vai falar já do primeiro tipo de função, que são as funções do primeiro grau, certo? Então, aqui eu coloquei retas de novo para lembrar. Ah, professor, mas a função do primeiro grau, ela é uma reta? Tipo assim, tecnicamente, ela não é uma reta. O gráfico dela é uma reta, tá? Então, tipo assim, a função seria a relação entre os números, né? E a reta seria a representação gráfica. Mas, muitas vezes, a gente usa isso como sinônimo, não tem problema, tá? Não precisa... Só se for um cara muito chato, um matemático assim, não sei o que, não é? Enfim, né? Não precisa se preocupar com isso, tá bom? Eu, muitas vezes, vou falar reta como sinônimo, não tem problema, tá? Então, veja, primeira coisa, assim, quando você vai estudar, dependendo do livro que você vai olhar, o material que você vai ver, podem aparecer outros nomes, tá, que são sinônimos de função do primeiro grau. As funções do primeiro grau também podem ser chamadas de funções lineares, ou seja, tipo, uma função do primeiro grau é uma função linear, ou função afim, tá? Então, se você vê esses nomes aqui aparecendo, não se preocupe, tá? Então, ou função linear ou função afim são sinônimos de função do primeiro grau, e os gráficos claramente vão ser retas aí, né? Sempre vão ser retas. Então, não se preocupa com nomenclatura, tá? Estou só avisando. Em geral, como eu já falei antes, a fórmula, né, de uma função do primeiro grau, de uma função linear, ela é essa aqui, ó, y igual a x mais b, tá? Então, lembra que numa função eu tenho a variável dependente, que é o y, normalmente a gente denota assim no cálculo 1, e a variável independente, que é o x. Então, variável dependente é o y, variável independente é o x. Então, esse y aqui é o f de x. Então, se tivesse escrito aqui f de x igual a x mais b, é a mesma coisa, tá? Porque a gente convenciona essa relação entre as variáveis. Então, a expressão é bem simples, tá vendo? Ó, então, eu tenho um número a, que multiplica a variável x, somado com outro número b, o número b está sozinho, certo? O termo que multiplica o x, que é a variável independente, é o que a gente chama de coeficiente angular da reta, ou coeficiente angular da função.
E o B a gente chama de coeficiente linear. Isso aqui é importante lembrar essa nomenclatura para depois não confundir, certo? Então, coeficiente angular é uma coisa, coeficiente linear é outra coisa. Eu até mudei a cor aqui para não confundir um com o outro, certo? Então, nós já comentamos que as funções de primeiro grau, sempre o gráfico delas vai ser reta, tá? Ah, professor, mas não tem como eu pegar uma função dessa e fazer o gráfico dar uma curva toda torta? Não, não tem. Então, viu esse tipo de fórmula aqui, viu esse modelo, sempre a gente vai ter retas associadas. Eu fiz 3 desenhos aqui, joia? Uma primeira reta aqui, ó, que tá, parece que crescendo, né? Ela tá com uma inclinação aqui como se fosse uma rampinha, né? Como se a gente andar daqui para cá, ó, a gente estaria cansando, né? Então, estou subindo a ladeira. Eu tenho uma outra função aqui, que é uma outra reta um pouquinho diferente, ó. Ela está com uma inclinação para baixo, ou seja, se eu tivesse aqui, eu estaria o quê? Escorregando, né? Caindo para cá. E uma outra reta que não tem inclinação, tá vendo? É uma reta paralela ao eixo X, joia? Quem que determina se a reta é assim, assim ou assim? Já escrevi, tá vendo? Ó? Quem determina a inclinação da reta é o coeficiente angular, que é esse termo A, tudo bem? Então, se você olhar uma equação da reta e essa equação ela tiver o A positivo, estritamente positivo, ou seja, se a gente tiver, por exemplo, aqui, sei lá, 4x mais 1, aí o A é igual a 4, então A positivo, a reta é o quê? Crescente, tá legal? Se o A for negativo, ou seja, se o que multiplicar o x for um número negativo, tiver um menos aqui na frente, o que vai acontecer? A reta vai ser decrescente. E se o A for igual a zero, tudo bem? O que acontece? Você não tem esse termo aqui, ó, 0 vezes x é 0, você mata esse termo, e a função passa a ser uma função constante y igual a b. Então, ela não muda, ela não varia. Então, ela é uma reta perfeitamente horizontal, paralela ao eixo x, sempre batendo a qualquer x que você escolhe aqui, a altura correspondente no y ó, é sempre b, por isso que ela dá horizontal, certo? Então, essa é a história do coeficiente angular. O coeficiente linear, que é o b, ele simplesmente indica para a gente onde essa reta ela vai estar cortando o eixo y, tá legal? Porque veja, ó, onde a reta corta o eixo y, tudo bem? O que é? É a imagem do zero. Então, se você vem aqui, ó, essa é a origem do plano, tudo bem? O ponto x igual a zero está aqui. Quando você aplica essa função em x igual a zero, o que acontece? Você mata esse termo aqui, ó, a vezes zero para qualquer a vai ser zero, sobra só o b. Então, mesmo que a reta não seja constante, quando ela passa pelo eixo y, ela sempre corta na altura b, tudo bem? Tranquilo. Então, ó, já falei isso aí, ó, tá vendo? Ó, o A ele define a inclinação da reta. Se o A for positivo, ela é crescente, tudo bem? Ou tem inclinação para cima, você pode dizer assim. Se o A for negativo, ela é decrescente, ela tem inclinação para baixo. E se o A for igual a zero, ela é constante, tá? Então, já expliquei isso. E o B vai definir a posição da reta no plano, que é onde a reta corta o eixo Y. Tá legal? Eu tô sem régua aqui, vou tentar pegar um caderno aqui para tentar explicar uma coisa. Então, pensa assim, ó. Imagina que você tem o plano, tudo bem, o plano cartesiano, e você está interessado em desenhar uma reta no plano. Você está com uma régua na mão e você quer desenhar uma reta. O que você precisa fazer? Ó, uma maneira de você pensar isso é o seguinte. Primeiro, você faz o quê? Você define a inclinação dessa reta, tudo bem? Se ela vai estar assim, se ela vai estar assim, virada desse jeito, se ela vai estar virada desse jeito, né? Se ela tem pouca inclinação, como essa, ou se ela tem muita inclinação, vai depender, né? De quanto é esse número A, se é um número pequeno, se é um número grande. Enfim, aí você vai ter que definir isso. Depois que você definir a inclinação, você vai ter que dizer em que ponto a reta está espetada, ou seja, vamos imaginar em que altura ela está. Porque você poderia ter uma reta assim, ó, que tem uma certa inclinação, e uma reta que tem a mesma inclinação, passando um pouquinho mais para cima, tá vendo? Ó? Então, na verdade, se você determina, né, se você escolhe um A e um B, você fecha, né, uma reta e você consegue definir de uma maneira precisa uma reta no plano, dizendo qual é a inclinação dela e a partir dessa inclinação, onde essa reta vai estar espetada, ou seja, se ela está transladada mais para cima ou mais para baixo no eixo Y, que seria o papel do B, por isso que ele chama coeficiente linear, ok? Bom, duas observações importantes. A primeira é o seguinte, ó. Na hora que você tem uma função assim do primeiro grau, tipo essas que a gente está falando, e o exercício pedir, por exemplo, faça o gráfico, esboça o gráfico, faça, né, tipo assim, essa representação dela, como ela é uma reta, meus queridos, você só precisa marcar 2 pontos, tá legal? Deu para entender? Tipo assim, ó, você não precisa ficar marcando trocentos mil pontos e depois unir esses pontos com a régua. Por quê? Porque é uma reta, certo? Você já sabe de antemão que o formato vai ser uma reta.
E lá antigamente, 400 anos antes de Cristo, o Euclides já tinha estudado a geometria plana, tal, né? Já tinha escrito o famoso livro dele lá, o Elementos, e ele colocou como axioma lá no livro dele, falou assim, ó, por dois pontos distintos no plano, passa uma única reta. Isso é uma coisa fática, isso aí a gente aceita. Então, o que você poderia fazer? Você pode vir aqui, pois se eu quisesse desenhar essa reta, marca o F do zero, que vai ser um pontinho aqui, depois marca o outro que for mais simples, por exemplo, o F do 1. Marcou os dois, colocou a régua, riscou, você tem a reta, não precisa ficar perdendo tempo, tá? A gente usa, né, o fato de saber o formato do gráfico a nosso favor. A segunda observação, gente, é que uma reta perfeitamente vertical, assim, ó, ela não é gráfico de função, hein? Uma reta perfeitamente vertical não é gráfico de função. A gente já viu o quê? Que para uma curva no plano ser gráfico de função, a gente comentou isso antes, tem um lance lá que é um teste da reta vertical. Tem a ver com o fato de que cada ponto do domínio de uma função não pode ter mais de uma imagem. Não vou ficar repetindo isso aqui agora, não. Mas depois vê direitinho que retas verticais, apesar de serem retas, elas não são gráfico. Então lembra que existem curvas no plano cartesiano que não representam gráfico de função. Tá legal? Não é toda curva que é um gráfico, então toma cuidado porque reta vertical não é gráfico, certo? Joia, gente, ó. Eu quero falar mais um pouquinho aqui sobre esse coeficiente angular A, tudo bem? Fiz uma continha aqui, não vamos assustar, tá? Eu vou falando ela por partes, é uma conta simples, vocês vão ver. Vou começar com o desenho, certo? Ó, eu desenhei uma reta que está traçada azulzinha aqui, tudo bem? Essa reta, ela está cortando o eixo X nesse ponto que eu chamei de X0. Legal? Então, eu só dei um nome para ele, é X0, podia ser qualquer coisa. Então, imagina que isso aqui é qualquer número, 2, 3, 5, sei lá, qualquer coisa. Eu peguei, a partir desse X0, e eu andei uma unidade para frente, tá vendo? Ó, e eu marquei o ponto que é X0 mais 1. Ou seja, peguei uma unidade na reta real, andei para frente e marquei X0 mais 1. De modo que essa distância daqui até aqui é exatamente 1, certo? Se você estava no X0 e deu mais um passo, você deu quantos? 1, tudo bem? Está aqui uma unidade de distância. Aí eu subi aqui uma perpendicular e tracei esse triângulo aqui, a gente visualiza esse triângulo. Então aqui tem um ângulo de 90 graus, joia? Esse ponto aqui, ó, por ele ser a imagem do X0 mais 1 na reta, ele é o F do X0 mais 1, ou seja, ele é o Y da reta calculado no X0 mais 1. Tranquilo? Porque, né, é a imagem do ponto, você bateu no gráfico e achou aqui. Muito bem. E eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, tá vendo? Ó? Eu marquei um ângulo θ, que é o ângulo que é formado entre a reta e o eixo X. Ah, professor, mas tem outro ângulo, que é esse aqui do outro lado. A convenção, pessoal, é a seguinte, que o ângulo formado entre a reta e o eixo X, ele é sempre medido no sentido anti-horário, tá legal? Então, o que acontece? Sempre o ângulo vem daqui para cá, não é daqui para cá, não. Tudo bem? Tranquilo. E eu vou nesse triângulo retângulo calcular a tangente do ângulo θ, que está aqui. Então, lembrando um pouquinho de trigonometria lá do triângulo retângulo, que a gente viu no ensino médio, tangente, né? O professor falava assim, tangente é coca, né? Tangente é coca. Então, eu tenho tipo assim, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto do triângulo, ó, o que que é? O cateto oposto é esse cara aqui, que por sua vez é igual a essa altura aqui, do 0 até o f de x0 mais 1. Então, o cateto oposto, ele vale quanto? F de x0 mais 1, pela minha construção. E o cateto adjacente? Não sou bobo nem nada, já escolhi o cateto adjacente como sendo 1, para facilitar a minha conta, tá vendo? Então, aqui ficou F de x0 mais 1 sobre 1, e qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, tangente de θ, continua na conta, é o F de x0 mais 1. E eu pego x0 mais 1, substituo na função, que é ax mais b. Ou seja, aqui no lugar da variável, eu vou colocar quanto? x0 mais 1. Então, vai dar a vezes x0 mais 1, somado com b. O a vai distribuir, eu vou ficar com ax0 mais a, e eu troquei o lugar do b com a, tá vendo? Eu passei o a, que sairia daqui desse a vezes 1 para o lado de cá. Joia? E aí, ó, tangente de θ vai ficar o quê? Esse ax0 mais b, jovens, que está aqui, ó, repara comigo, ele é justamente o valor da reta no x0, ó. Se você vier aqui e colocar x0, vai dar o f de x0, tudo bem? Então, tangente de θ deu f de x0, que é o y da reta no x0, somado com a. E tá vendo, ó, que f de x0 é 0 porque a reta corta o eixo x no x0. Então, esse cara aqui dá 0. Conclusão de todo esse raciocínio, que é o que eu queria que vocês guardassem, tá? Que é o importante aqui, isso que está de verdinho, ó. Que o coeficiente angular da reta, o número a, ele é a tangente desse ângulo θ, que é o ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, de novo, ó,
o coeficiente angular da reta, ele é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Por isso que o coeficiente angular, ele dá a inclinação, porque à medida que o ângulo muda, né, o A muda, a relação deles é que um é a tangente do outro, a relação entre o ângulo e o A, tá legal? Então, realmente o A está envolvido com essa inclinação, porque ele é uma tangente, ele tem a ver com o ângulo, joia? Isso é importante lembrar, tá? Às vezes a gente usa isso. Muito bem, ó, então vamos agora que a gente tem essa informação, né? Entender um pouquinho melhor aquela questão dos gráficos, tá? Então veja, ó, primeira coisa, se duas retas tiverem o mesmo coeficiente angular, o mesmo A, então você pega aqui uma reta, ó, 2x mais 5, a outra é 2x menos 1. Apesar de ter trocado o coeficiente linear, o angular é igual, é 2. Então, se elas têm o mesmo coeficiente angular, elas têm que ter vindo do mesmo θ. Então, necessariamente, esse ângulo para as duas é igual. Então, você olha aqui o eixo x, você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, porque o ângulo é igual. Então, a gente conclui que no plano cartesiano, o que está acontecendo? Retas que têm o mesmo coeficiente angular, necessariamente são paralelas. Tudo bem? Então, é C e somente C. Duas retas são paralelas, C e somente C, elas têm o mesmo coeficiente angular, exceto para as retas verticais, que não estou entrando, né, assim, a gente está vendo que elas não são função, mas em geral a gente pode pensar assim. Tá legal? Então, olha só, ó, se o θ for um ângulo agudo, que é um ângulo entre 0 e 90 graus, ou seja, a reta, ela é, tipo assim, de paralela ao eixo X até antes de chegar em 90 graus, necessariamente o valor do A dela é positivo, que é essa situação aqui, ó, são as retas crescentes. Tudo bem? Porque nesse caso, a tangente do θ é positiva. Se o θ for estritamente maior que 90 graus e menor que 180, ou seja, ele for um ângulo agora obtuso, tudo bem? Um ângulo que está entre 90 e 180, você inclui o 90, tá? É estritamente maior aqui, ó, e nem aqui também, não pode entrar 90, tá? Então, o que acontece? O A é negativo, porque você vai ter tangente negativa, tá legal? Então, tipo, as retas que têm coeficiente angular negativo, que é o caso dessa aqui, elas são decrescentes, porque o valor dessa tangente aqui dá negativo. E quando o θ é exatamente igual a zero, tangente de zero é zero, então o A é igual a zero, tá legal? Então, nesse caso aqui, ó, só para não ter confusão, vocês poderiam pensar assim, ah, professor, essa reta aqui, ela não corta o eixo X, então ela não forma ângulo, então essa tangente não existiria. Não é bem a interpretação nesse caso, tá? Na verdade, assim, ó, eu penso em direção. Então, eu estou dizendo assim que essa reta aqui, ó, em azulzinho, essa reta horizontal, ela tem a mesma direção que o eixo X. Então, significa que o ângulo que as duas formam é zero, apesar de elas não se cruzarem. Então, só cuidado, pessoal, aqui a gente tem uma interpretação tipo vetorial, porque quem já estudou geometria analítica mais a fundo vai ver que vetor-diretor não interessa a posição que ele ocupa no espaço, tá? Eu não vou entrar em detalhe com isso, mas pode acreditar em mim que nesse caso aqui, ó, o valor desse ângulo θ é zero, apesar de a gente não formar um ângulo definitivo. É como se eu estivesse pegando essa reta e transladando ela para cá e colocando exatamente em cima do eixo X, tudo bem? E isso não afeta o valor do ângulo entre as retas, tudo bem? Bom, de qualquer jeito, então, se a reta for exatamente horizontal, o valor do A é zero, porque eu tenho θ igual a zero e tangente de zero é zero. Tá? Então, a gente fecha com essa questão das inclinações. Bom, e quando o θ for 90 graus? Ou seja, e o lance das retas verticais, ó, que eu tinha falado aqui? Como que eu tinha acabado de comentar que reta vertical não é gráfico de função do primeiro grau. Por que isso não acontece? Ó, olhando do ponto de vista da tangente, ó, tangente de 90 graus, lembra como é que é feita a tangente? Ó, a tangente de um ângulo, do ângulo 90 graus, se você for olhar no ciclo trigonométrico, nós vamos falar mais disso depois, ela acaba sendo tipo paralela ao eixo da tangente, e você não tem no ângulo 90 graus o valor da tangente. Então, é como se essa tangente aqui ela fosse infinita, é como se a reta tivesse uma inclinação infinita, ou seja, a reta ela tem inclinação zero, ela começa a crescer, tudo bem? Inclinação 1, 2, 3, 4, 5, esse número A começa a crescer. Quando ela fosse exatamente vertical, seria quando a tangente seria infinita, ou seja, a inclinação fosse infinita. E isso acaba não dando muito certo. Então, por isso que a gente não tem tangente de 90 graus e, consequentemente, né, isso está associado ao fato que a gente já tinha comentado das retas verticais não serem gráficos. Então, está tudo se conversando aqui, tudo bem? Ou seja, as retas verticais não se enquadram nesse modelo de função. Bom, vamos continuar. Rapidinho aqui, ó, é importante lembrar disso. Se eu sei 2 pontos por onde a reta passa, isso aparece bastante em exercícios, assim, a reta passa pelo ponto Q,
tarará, e passa pelo ponto P e Q, sei lá. E aí a gente quer saber, quer encontrar a equação dela, tá? A gente usa essa formulazinha aqui, ó, que o coeficiente angular, ele é a variação do y dividido pela variação do x, ou seja, é a diferença do que eu subo na altura, dado a diferença que eu andei no eixo x. Então, eu posso dizer que o A, ele é y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Ou seja, você pega a coordenada y do segundo ponto, subtrai da coordenada y do primeiro ponto e divide isso pela coordenada x do segundo ponto, subtraído pela coordenada y desse outro ponto aqui do primeiro ponto. X, desculpa. Gente, às vezes eu troco, tá? Então, tipo assim, se eu falar alguma coisa errada, vocês me perdoem porque essas aulas são gravadas assim no pau, entendeu? Eu cato, pego aqui, eu dou play, começo a gravar e aí eu saio falando. Então, eu não edito, não faço nada, eventualmente eu falei alguma coisa errada, depois vocês me avisam, tá? E aí, essa mesma fórmula, se a gente pegar e multiplicar ela em cruz aqui, ó, né? A gente vai ter y menos y0 é igual a que multiplica x menos x0. A galera chama essa formulazinha aqui de formulazinha do ioiô michoxô, alguma coisa assim, né? Porque normalmente o coeficiente angular, ele também é denotado por m, então fica assim, y menos y0, né? M que multiplica x menos x0. Eu usei a letrinha A, né? Então seria a formulazinha do ioiô Xoxô, sei lá, não sei. Mas, tipo assim, é a mesma fórmula, tá? A única diferença é que apareceu um A aqui. Então, essa fórmula serve para a gente encontrar a equação da reta, sabendo informações, tipo, como pontos por onde ela passa. Não vou fazer exercício agora, estou discutindo só o resumo da teoria, mas depois a gente pode praticar isso aqui em alguns exercícios, tá? Então, fechamos já com uma primeira parte da reta. Bora para um outro slide, ó. Continuando a falar da função do primeiro grau, ou seja, isso que a gente viu antes aqui, é basicamente o resumo, ou seja, é a parte que a gente vê mais no ensino médio. Eu vou me aprofundar um pouquinho, porque a gente está numa disciplina, né, vai fazer uma disciplina de cálculo e tal, então é importante a gente entender alguns fenômenos que estão acontecendo aqui, tá? Então, ó, certa vez eu fiz uma pergunta numa das minhas aulas lá na universidade, e eu perguntei assim, ó, não foi exatamente isso, mas eu falei assim, meus queridos, ó, pensa comigo, imagina que você tivesse que explicar o que é uma reta, né, para uma pessoa, sei lá, algum conhecido seu, tipo um sobrinho pentelho que você tem, ou uma pessoa, tipo, que não entende muito bem de matemática, algum colega, sei lá, a mãe, o pai, enfim, não sei, né? Se tivesse que explicar o que é uma reta para uma pessoa que não entende muito de matemática, não está fazendo faculdade de exatas, enfim. E aí uma aluna falou assim, a reta é uma função constante, tá legal? Reta é uma função constante. E aí, na hora a gente conversou a respeito disso, fiquei com essa coisa da constante na cabeça, e apesar de não estar completamente correta a resposta, eu gostei da resposta dela porque ela tipo, absorveu na intuição um aspecto que é importante da reta. Ela meio que pensou assim, ó, se você tem uma função, vou imaginar que eu tenho uma função que o gráfico dela é todo torto, é uma curva toda torta, ela sobe, ela desce, né? Tem toda uma sinuosidade, tá? Um comportamento diferente. E eu tenho uma outra função que é uma reta, que o gráfico é uma linha reta como esses que a gente estava comentando aí. Então, a gente pode pensar que a reta ela é mais constante, ou seja, no sentido de que ela é mais comportada em relação às outras funções que o gráfico é uma curva torta, tá legal? E isso é bem intuitivo de entender, vale a pena, tipo assim, essa ideia tá certa, né? Mas assim, não é exatamente a função que é constante. O que eu estou querendo dizer? Ó? Então, pedir um pouquinho de calma, né? Então, vamos pensar um pouco com cuidado. E vamos pegar um exemplo para a gente entender isso. Ó, cadê meu mouse? Sumiu. Ah, tá aqui. Bom, eu fiz um gráfico aqui que é da reta x menos 2, ou seja, y igual a x menos 2, ou f de x igual a x menos 2. Então, é uma reta que tem coeficiente angular 1, porque o número que multiplica o x é 1, e coeficiente linear menos 2. Então, eu já sei que ela corta o eixo y menos 2, tá vendo? Ó? E a relação entre o que eu ando e o que eu subo é o quê? É igual a 1, tudo bem? Então, ó, eu marquei aqui alguns valores da função em alguns pontos aqui, ó, peguei esses aqui da frente. Então, veja, ó, a f de 2 vale 0, né, se eu substituir aqui o resultado dá 0, ou seja, no 2 ela corta o eixo x, f de 3 dá 1, f de 4 dá 2, etc e tal. Então, observa assim, ó, primeiro, os valores da função, quando eu olho as imagens de cada ponto, à medida que o x caminha para a direita, o que está acontecendo com a reta? A reta ela está subindo, ela está crescendo, porque esses valores aqui, ó, o que acontece? Eles aumentam, a reta cresce. Então, é por isso que eu estou dizendo que falar que a função é constante não é uma coisa exatamente correta, porque ela não é constante, a função cresce.
Tudo bem? Mas o que está acontecendo aqui, ó? Como o coeficiente angular é 1, na verdade isso vale para qualquer coeficiente angular, não é só por causa disso. Aqui fica mais fácil de ver, ó. Vamos imaginar assim, ó, eu dei um passo que foi do 2 até o 3, então eu andei uma unidade. A reta, tá vendo? Ela subiu uma unidade, ela estava no 0, subiu para o 1, a imagem, ó. Aí eu andei do 3 para o 4, eu andei de novo uma unidade. O que aconteceu? A reta, ela estava no 1, tá vendo? Aqui no 3, do 1 ela subiu o quê? Para o 2, subiu mais uma unidade. Então, nota aqui, é como se esse tamanho aqui, ó, e esse tamanho aqui, eles estivessem relacionados, ou seja, o passo que eu estou dando no eixo X, nesse caso, ele é exatamente igual ao passo que eu dou no eixo Y. Isso vale porque o coeficiente angular é 1, tá? Então, de uma certa maneira, a reta ela é uma função que cresce, mas ela cresce a uma taxa constante. Nesse meu exemplo, a taxa é igual a 1, não precisaria ser igual a 1, tá? Estou tentando dizer que se a reta fosse mais inclinada para cima, ó, se esse número aqui fosse 2, para cada uma unidade aqui que eu andasse no eixo X, eu andaria 2 para cima. Ou se o coeficiente angular fosse 3, para cada uma unidade aqui, eu andaria 3 para cima. Mas a história que é, para cada passo igual que você dá aqui, você sobe igual ao mesmo tanto. Por isso que a reta ela é reta, ou seja, porque o que está sendo adicionado ou subtraído a cada etapa é sempre a mesma coisa e depende do coeficiente angular, tá? Bom, eu faço uma brincadeira nessa parte aqui para a gente entender um pouquinho melhor desse fenômeno, tá? Que tem a ver com grandezas proporcionais, certo? Então eu brinco, tipo assim, ó, vamos pensar na seguinte situação, eu chamo de probleminha do Tostex, tá? Problema extremamente difícil em matemática. Vamos imaginar que um dia à tarde você está lá na sua casa e você está com vontade de fazer tipo aquele misto quente, né? Naquela maquininha de Tostex lá, você prensa tal, fica gostosinho, enfim, né? Eu curto pra caramba isso aí, né? Eu falo para o pessoal tentar passar manteiga pro lado de fora que fica top, viu? Vai na minha dica aí, que você não se dá mal. Confia no matemático. Enfim, você está querendo fazer esse Tostex tal, tá com vontade de comer um negócio lá. A gente está em plena pandemia do coronavírus, mas suponho que você vai tomar todos os cuidados, né? Assim, a gente é recomendado ficar em casa, mas você vai lá no supermercado para comprar, por exemplo, presunto, porque você não tem presunto. Você tem o pão de forma, tem o queijo, etc e tal, mas você não tem presunto e você está com muita fome, muita larica de comer um Tostex, tá? Tudo bem, você vai lá no supermercado e vamos supor que chegou lá no supermercado, o presunto está custando R$30 o quilo. Joia? R$30 o quilo. Aí você pensa assim, bom, tô eu lá em casa, tal, só eu vou comer o sanduíche, talvez, sei lá, meu irmão, sei lá, minha mãe queira um. Vou comprar 200 gramas de presunto, que acho que vai ser suficiente. Ok? Aí você vai lá, pede pro rapaz lá do Frios, fala assim, jovem, meu querido, por obséquio, fatia para mim aí 200 gramas de presunto, tá? Ou sei lá, você pega daquelas bandejinhas fatiadas já. Ora, se o quilo do presunto está R$30, né? Por 200 gramas, você vai pagar R$6, tudo bem? Ou seja, 1 quilo ele tem 1.000 gramas, 200 gramas, né? É 1/5 do quilo, então você vai pagar isso aqui dividido por 5. 30 dividido por 5, que é 6, tá? Quem não entendeu isso aí, pois faz a regrinha de 3, mas é bem tranquilo, tá? Então, cada 200 gramas eu pago R$6. Beleza. Só que aí, cara, você tá lá, tranquilo, já pensando no seu sanduba, e liga, tipo a sua avó, velho. A sua avó chega e ligou no seu celular lá. Sua avó tá dando trabalho, tipo assim, não tá obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde. Fala assim, filho, meu querido, eu vou ir na sua casa, eu vou tomar um lanche aí na sua casa, tal. Aí você fala, vó, pelo amor de Deus, não vem, a gente tá na pandemia, etc e tal. Não, eu vou tal, porque eu sou forte, não sei o quê, eu aguento esses negócios, as gripe aí, enfim. A sua avó com 76 anos quer tomar lanche lá na sua casa. Enfim, aí você tenta, né, ela insiste, você vai ter que comprar mais presunto, não é verdade? Aí você fala assim pro cara lá, meu jovem, por obséquio, fatia para mim mais 200 gramas de presunto que eu vou ter que fazer lanchinho para minha avó lá também, que ela vai lá em casa tomar café. Aí o que vai acontecer? Se você aumentou 200 gramas na quantidade de presunto, o que você vai aumentar? Você vai aumentar mais R$6 no preço, concorda? Ou seja, de 6 passou para 12. Ou seja, se você estava pagando 200 gramas, em 200 gramas R$6, agora você vai pagar em 400 gramas R$12. Tá legal? Tranquilo, aí você lá, o cara tá fatiando, de repente sua avó de novo manda um WhatsApp para você e fala assim, filho, meu querido, ó, eu vou ir de carona com uma amiga minha do bingo, a Odete, e aí ela gosta de fazer uma boquinha e tal, e você fala, vó, pelo amor de Deus, tal, você vai vir você e outra, louco pra mandar as velhas pro raio que o parto, tô brincando. Mas enfim, aí
você tem que comprar mais presunto, entendeu? E você decide comprar mais 200 gramas. Você vai pagar o quê? Vai pagar mais R$6. O que eu quero com essa brincadeira aqui? Eu quero que vocês observem o seguinte, ó, a relação entre a quantidade do presunto e o preço que a gente está pagando por ele. Eu estou tentando explicar é que a cada 200 gramas que eu aumento na quantidade, eu aumento exatamente R$6 no preço. Dá para entender isso? Ou seja, não tem, tipo assim, a possibilidade de eu aumentar 200 gramas, por exemplo, de 600 para 800 gramas e o preço aumentar, por exemplo, para R$25, entendeu? Ou para R$28. Ele vai aumentar exatamente para 24, porque a cada 200 gramas eu estou aumentando exatamente R$6, tá? Nem todas as grandezas, a relação entre elas é assim, ou seja, o passo que você dá em uma obedece o mesmo passo de crescimento ou decrescimento na outra, tá? Porque aqui existe essa constância. E essa constância, como é que ela é colocada matematicamente? Você diz que a variação do preço do presunto, dividido pela variação do peso, da quantidade, é o quê? Ela é sempre constante igual a 30. Dá para entender isso? Ou seja, se eu venho aqui, ó, pego 400 menos 200 e divido... Desculpe, é o contrário. Eu pego 12 menos 6 e divido por 400 menos 200, o que vai dar? Vai dar 30. Lembrando que o 400 aqui é 0,4 quilos, né? Então, cuidado que o preço está em quilos aqui para não confundir. Se eu vier aqui, gente, pegar, por exemplo, 1 quilo menos 200 e eu pegar, por exemplo, R$30, que é o preço do quilo, menos 6, que é o preço de 200 gramas, e for dividir também vai dar 30. Então, veja que a variação do preço dividido pela variação da quantidade, ela é sempre constante. Existe uma constante, que é essa constante aqui que a colega tentou dizer lá no dia que ela tentou responder, tá legal? Mas essa constante, ela é constante na onde? Ela é constante na variação, não é constante no preço. Tudo bem? Não significa que eu posso pegar qualquer quantidade de presunto, 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, posso alimentar o mundo inteiro, tá ligado? De presunto, e eu vou pagar sempre a mesma quantidade, não é isso, tá? Mas a maneira como o preço varia, ela é constante. Tudo bem? Bom, então, esse tipo de situação aqui que está acontecendo no probleminha do Tostex é o que acontece numa reta, certo? Então, quando você tem uma função do primeiro grau, as grandezas, a variável dependente, que no caso é o y, e a variável independente, elas variam em termos de uma constante de proporcionalidade. Quem que é essa constante de proporcionalidade? É o coeficiente angular da reta, tudo bem? Se a gente fosse fazer um gráfico aqui do preço do presunto em função da quantidade, a gente teria um gráfico que o coeficiente angular seria 30, seria uma reta bem inclinada, se o presunto fosse colocado em quilos, no caso, né? Mas vocês estão entendendo? Então, na verdade, uma reta, como que ela aparece? Uma reta, ela aparece como modelo de uma função, se as grandezas envolvidas, elas tiverem uma variação que ela é constante, o que significa que as grandezas têm proporcionalidade entre elas, tá legal? Muito bem. Então, ó, o que eu vou concluir aqui? Ó, toda reta varia uma taxa constante, que é dada pelo próprio coeficiente angular, certo? Então, observa, minha gente, que assim, ó, o coeficiente angular, ele representa a taxa de variação da reta. Então, uma reta que tem taxa de variação positiva é uma reta crescente. Uma reta que tem taxa de variação negativa é uma reta decrescente. Uma reta que não tem taxa de variação, ou seja, que a taxa de variação é zero, é uma reta constante, tudo bem? Em cálculo, a gente chama essa taxa de variação de derivada. Eu não expliquei ainda o que é derivada, mas eu já estou chamando atenção para o nome. Então, a gente vai ver que, de todas as funções que existem, as retas são as únicas funções que a taxa de variação delas é constante, que é o que a gente chama de derivada. Então, tipo assim, a gente vai provar mais para frente na disciplina que se uma função, a derivada dela é constante, ela tem que ser uma reta, tudo bem? Porque a derivada é a mesma coisa que taxa de variação, certo? Ainda tem alguns detalhes em relação a isso, mas eu já estou adiantando, tá? Então, para guardar esse nomezinho derivada, depois a gente vai aprender direito o que é isso. Então, ó, o que a gente escreve lá, só para terminar a nossa aulinha? Então, lá mais para frente, lá na disciplina de cálculo, a gente vai escrever assim, ó. Se uma função é do tipo ax mais b, que é uma função do primeiro grau, a derivada de y em relação a x é o quê? É o próprio coeficiente angular, é o a, tá? Então, a gente vai ver, assim, exatamente, em termos da teoria do cálculo, por que isso aqui ocorre. A gente vai aprender limite e tal, vai aprender uma fórmula de derivada que envolve limite, né? E nós vamos calcular isso aqui. Para quem eventualmente já fez disciplina de cálculo e está acostumado com a notação de linha, né? A mesma coisa que dizer essa fórmula aqui,
que o y' de x é a mesma coisa, tá? dy dx, o y de x é uma notação de derivada com diferenciais, isso é uma notação linha, tá? Mas não se preocupe com isso agora, eu só queria comentar esse finalzinho aqui dessa aula para a gente já fazer uma pequena relação com as derivadas, que é o que a gente vai ver mais para frente. Tudo bem, pessoal? Joia? Então, falamos de reta. Tá? Na nossa próxima aula a gente vai falar de funções do segundo grau. Tudo bem? Até a próxima aí. Beijo no coração. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.